Olá, eu sou Rafa Dias e esse é o programa de um cara só. Eu montei 5 câmeras pra entrevistar uma pessoa. Olha pra lá e olha pra cá. E o meu entrevistado de hoje é ele, Vitor Meniel! Tá, vamos falar sério? Vamos. Então você sabe que antes de começar o programa, o que eu peço? Que tu enfia isso aqui. Olha só, chega. Agora eu vou comandar essa merda. É o seguinte. Como é que é isso aí, fazer uns vídeos e... Não, sério. Não. O que você pede? Não sei o que você fala. Mas pra completar a música. Música, sim. Música, tá. Entrei numa loja, estava em liquidação. Queima de estoque, fogão na promoção. Escolhi da marca Daco. Porque Daco é bom! Cara, eu amo essa música! Eu amo! Você acertou! Ah, porque eu sei muito bem que independente da música, também é bom. Vitor, você começou muito novo no Sim. Vine. Do Vine pro YouTube, o que aconteceu no meio desse caminho aí? Ah, cara, perdi uns seguidores, né? Queria até desconfirmar no ponto aqui. Não, na verdade, do YouTube, o que aconteceu nesse caminho foi... Eu comecei com 15 anos, né? 15 anos foi. Eu tava no colégio ainda. Fiz os vídeos no Vine, que era aquele aplicativo e tal, com vídeo curto. Mas eu tô com bafo. Então, Vitor, fale o que você está sentindo. Sei, cara, uma coisa tipo dentro de mim. São gases. Eu vou te receitar um remedinho. Obrigado, doutor. Só que o Vine era legal porque você podia cortar no seu tempo, entendeu? Sim. Você não ficava pressionando até acabar. Você podia fazer, aí parava, aí fazia de novo, aí parava, aí fazia de novo. Isso é legal. Sim. Você podia fazer várias sketches, vários quadros. E eu sempre fui ator, sempre quis ser ator. E do Vine pro YouTube, quando eu fui pro YouTube, tinha uma coisa de mais tempo, blá blá. E nesse meio tempo, eu fui pegando, obviamente, meus seguidores do Vine, fui levando pro YouTube, mas ao mesmo tempo eu fui levando pro Instagram, pras outras redes sociais. E aconteceu que eu fiz uma peça minha, né, um stand-up comedy. Primeiro era uma peça com várias sketches, eu tinha vários personagens. E aí eu fazia vários personagens nessa peça, que começou lá no Rio de Janeiro, onde eu moro. E fui fazendo essa peça e tudo mais, aí eu fui vendo que o Vine foi morrendo, eu falei, vamos pro YouTube, né, porque tamo aí. Já vi alguns youtubers, eu via Galo Frito, eu via... Kéfera. Não, eu via Galo Frito, e aí... eu via Kéfera, eu via Kéfera, eu vi o Felipe Neto. Então eu via um bando de coisa, então assim, era legal. Vitor, e você fala abertamente nas suas redes que você é gay. Total. E como a galera lida com isso também? Não, Bem? então, muito bem. Meu pai lidou muito bem, minha mãe também. E assim, por incrível, mas assim, minha mãe lidou bem, tipo, no início ela não lidou muito bem por causa ela tinha medo de preconceito. Falei, mãe, você tem uma teta caída e ninguém tem preconceito. Eles sempre foram muito tranquilos em relação a isso. Da primeira vez que eu nem não sentei com a minha mãe, falei, mãe, sou viadão. Eu cheguei pra ela. E eu cheguei em casa com um menino e falei, eu trouxe um amigo aqui pra casa, eu vou ali no quarto rapidinho. Aí ela escutou uns barulhos, ela, videogame, né? Deve estar brincando. Sendo que eu nunca gostei de videogame. E aí, mas agora falando sério, eu fui pro quarto, rolou, a gente ficou, óbvio, né? Era amigo, né? E aí eu saí do quarto e aí ela falou assim, e aí, qual é o seu nome? Já achando que era um namorado, então ela agiu muito tranquila em relação a isso. Entendi. Sendo que eu não era namorado, porque eu sou uma piranha. Então assim, era meu Vênus e Libra que tava ali atuando e aí eu falei, ok. Aquela louca. Mas foi. Não, mas o que eu quero entender é que no começo, quando você apareceu na internet, eu lembro que até te conhecendo, você não falava sobre isso. Nunca falei, porque eu lidava muito tranquilo. Ou seja, tipo, teve um dia que até explanaram uma foto minha no Twitter, de eu beijando um menino na balada. Só que eu já tava de boa em relação à minha sexualidade. Aí eu não acredito que o Vitor é gay, Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm o quê? Quantos graus de miopia? Porque, pelo amor de Deus, eu juro pra você, eu comentei isso, eu falei, gente, porque pra mim era tão normal, Sim. que eu falei, isso aí, graças a Deus. E aí o menino pelo menos é bonito. E a menina era lenta, então beleza, então caguei. E assim, eu não ligava muito pra isso, real, nunca liguei, real. Eu até fico assim, meio assim, quando fazem vídeo, tipo, no YouTube, falando, sim, sou gay, e daí? Eu fico meio... Entendi. Tá, sabemos já, e aí? Tá. Mas é legal pra conscientizar. Claro. Né? Porque tem gente que não consegue. Tipo, Aí, tem gente que tem vergonha de falar. Tem, óbvio, né, Rafa? Cristo, que eu gosto, adoro!
Ai, polêmico. Tá, Vitor, no ano passado, você deu uma entrevista pra Toda Teen Sim. que você era virgem. Eu não sou mais. Já dilaceraram, meu filho. Não, mas assim, eu acho, já rolou. Não foi legal, porque era um menino muito pequeno. E eu falei, tudo bem, tamanho não é documento. Era documento. Era do mesmo tamanho que era ele, era o tamanho da vida dele. Da fotossíntese que ele tinha. Então eu falei, não. E aí foi horrível, então, porque ele também, a gente foi pra casa dele. Não vou dar os detalhes só, pelo amor de Deus, mas eu fui pra casa dele. E aí, o garoto era ricaço. Eu cheguei lá, aí tinha umas 3 mulheres trabalhando lá, umas empregadas assim. Aí ele virava pra elas, a gente vai lá pro quarto. Aí tinha uma em cada cômodo. Eles vão lá pro quarto. Aí ele tamo indo lá pro quarto. Eu falei, gente, que isso? Só veio várias empregadas. Eu falei, caraca, garoto rico pra caramba. Cobertura e tal, eu nada, deslumbrado, de boa. Quando a gente chegou no quarto, beleza, chegamos lá e aí ele... Vamos, não temos muito tempo. Meu cara, não tem como, né? Falei, como assim não temos muito tempo? Meus pais vão chegar, vamos, tira. Falei, eu deite-lhe que vou lhe usar, entendeu? Aí eu falei, não, horrível, não gostei, real. Tipo, ele era uma pessoa boa, porque depois ele ficou conversando comigo. Tipo, rolou e tal, aí depois ele ficou conversando comigo, tipo, lá fora, falando assim... Ai, minha vida é uma merda. Ele era meio depressivo, entendeu? Entendi. Aí eu vi que o dinheiro não é nada mesmo. E aí eu fiquei, tipo, meio, caraca, que pesado. Sabe, você tá ali, você... Pra que eu dei pra esse cara? Eu fiquei perguntando. Então, quando eu cheguei e quando eu saí. Mas assim, foi de boa, mas assim, perdi, né? Vitor, me fala como foi dublar um filme e Bob Esponja. Uma gaivota, né? Você já falou que é uma gaivota? Ele é uma gaivota que tem uma voz realmente meio indefesa. A maneira de falar tem um pouco a ver comigo também. Oi, sim, pirata. Eu entraria se fosse você. Como foi, cara? Cara, foi maravilhoso, porque eu descobri a voz do Bob Esponja do meu lado, que é o Wendell. Então eu fiquei tipo, caraca, faz a voz aí. Adorei, porque ele me ensinou, porque é muito difícil, não é fácil dublar. Porque você tem que, tipo, falar ao mesmo tempo da voz, do negócio do labial ali. Então você tem que ter calma. E eu sou uma pessoa super zen. Super tranquila. Um Rivotril que eu taco em mim e aí fica tudo bem. Mas assim, e você... É complicado, é difícil, é dificinho. Mas foi legal, foi uma ótima experiência. E foi a primeira vez que eu dublei, né? E última, né? Que nunca mais me chamaram. Eu ia ter falado a primeira vez e última desse garoto, porque não vai rolar mais. Que seguro elétrico aqui no estúdio não tem. A próxima gaivota a gente bota ele pra dublar. Cara, uma gaivota. Vitor, e além do cinema você ter participado, você ter dublado, você participou de Internet o Filme. Sim. Participei como depois foi? Dos créditos. Isso, depois depois que dos os créditos e fui eu. Isso, exato. Daí você aparece ali com o Mr. Catra. Tá entendendo como é que bota as situações? Uma gaivota, um catra. Então, assim, é tudo do mesmo patamar. E você fica se perguntando o que eu fiz. Cadê o meu talento? O que tá rolando? Não, assim, eu fiz Internet o Filme, foi legal. Foi uma diária, foi muito rápido. Foi eu, ele, o Cauê. Que é um amor de pessoa. E ele tem aquela... É muito engraçado isso na internet, né? Que a pessoa tem aquela fama de... ele fala mesmo aquele jeito dele. E aí chega pessoalmente, ele é um dócil e parece... E a gente se pegou. Calma. Não, aquela... Gente, esse guri, ele não tem nada diferente, tá? Da internet, da vida real, é igual. É isso aqui, essa loucura. E aí, não. Mas e eu fiz com eles essa diária. Foi a primeira vez que eu fiz o longa, né? Depois que eu fiz os meus 15 anos, que foi com a Larissa Manoela. Para com a perninha. Obrigado. Eu tô te falando! Você é muito ansioso, ele tá aqui assim, ó. Me conta como foi gravar o longa, meus 15 anos. Bem, Rafael, foi legal. Foi legal porque, como era o elenco da minha idade, eu tinha, tipo, assunto. Porque se fosse um elenco, tipo, da tua idade, não ia ter. Então ia ter que conversar sobre, tipo, a Globo naquela época, que... Enfim, Manchete, uma outra coisa. E aí eu... Tupi. Pô, não sei nem o que é. Pra mim é uma língua, Tupi-Guarani. Isso aí já não é comigo. E aí, mas foi ótimo, tipo, eu fiz muita amizade. Eu tenho uma amiga minha que até hoje, sou muito amigo dela, que é a Clara, que ela também tá no filme, que ela faz a vilã. Por isso que eu fiquei amigo dela. Sou assim,
escolher. Demais. Mas eu achei tão divertido. Troca pro seu próprio bem. A diretora era muito fofa com a gente, porque ela viu que a galera tinha um retardo, então ela falava, já entendeu? E aí ela... Eu imagino o quão difícil deve ser te dirigir. Nossa. Não, mas eu sou do tipo de pessoa que é difícil, mas se você dá um grito, eu falo, tô aqui. Entendi. Tu tá... Chega! Eu já paro aqui. E fico aqui, não, vamos, que isso? É pra fazer? Vamos fazer. E fica naquele Marte Escorpião até o final. Vamos lá então, Rafa, fazer isso. Vitor, no seu canal do YouTube, como você escolhe os temas que você vai falar? Por exemplo, você já falou sobre academia, que é um vídeo engraçadíssimo. Então eu cheguei lá e o professor, né, todo marambado assim, já olhando pra mim do tipo, esse cara vai ser que nem eu. Ele já olha assim, ó, esse cara daqui a 3 meses vai estar que nem o papai aqui. Como é o processo criativo ali no canal? O processo criativo é muito do que eu sinto na hora, sabe? Por exemplo, às vezes esse lance da academia foi quando eu tava na época que eu tava indo à academia, eu não vou mais. E aí, foi na época que eu tava indo e tal, ok, e o processo criativo é muito naquilo que eu sinto mesmo, tipo, tô sentindo isso, vou falar, porque vai que as pessoas se identificam, porque tem muito isso, né? Muita gente se identifica com umas coisas, mas não fala, e aí fica naquela angústia, naquela crise de ansiedade, que é uma coisa que eu acho que eu realmente entendo muito bem, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tomo remédio pra ansiedade, sou muito ansioso, real. Já tive síndrome do pânico, já tive depressão, bizarro. E aí... eu acabo falando as coisas do meu jeito, né? Do meu jeito de ser, do jeito garotinho, complicadinho, perfeitinho. E as pessoas entendem, sabe? Então é legal, porque elas se identificam. E eu acho que é bom, porque eu tiro um peso de mim e ao mesmo tempo eu tô tirando o peso da galera que tá vendo. Sim. E esse é o processo criativo, sabe? Eu deixo levar e vai. Você tem 19 anos? Tenho 19. Você sofre já com 19 anos? Não por tempo, por causa de idade, não. Vou fazer 20 anos agora. Quando eu tiver meus 26, você tem quanto? 31. 48. Ok, quando eu tiver... quando eu já estiver no auge da morte, que é você, eu vou ficar mal. Aí eu já fico mal. Mas assim, por enquanto eu tô de boa. Você já teve crise síndrome do pânico? Já, E fala um pouco pra mim sobre isso tudo que já rolou. Então, o porquê disso tudo? Então, assim, é uma ótima pergunta, porque nem eu sei, porque, tipo, eu sou ansioso desde criança. Eu tive meu primeiro ataque de pânico com 13 anos de idade, então foi uma parada assim, eu era muito novinho. Então, foi na Disney, eu fiquei mal, parecia que eu ia morrer, parece que você vai morrer na hora. Você sente umas coisas que você fala, cara, eu vou morrer, é agora, tô indo, tô entregue a ti, e tu fala. E aí, é bizarro, porque as pessoas não te entendem, e você fala, tô sentindo... Você começa a sentir sintomas físicos em você. E você fala, vai rolar uma morte. E você já prepara a galera e fala, mãe, te amo. E aí, rola disso. Em avião também eu já tive muito ataque de pânico, mas assim, agora eu já viajo de boa. Agora eu viajo assim, ó, vem turbulência, eu tô nem aí. Mas tipo assim, no início era bizarro, não conseguia, sério, era bizarro. Mas você chegou a tratar e Sim, descobriu alguma causa pra isso? Sim, não? eu acho que a causa é que eu sempre fui... Eu acho que é uma característica minha, porque eu sou muito elétrico. Eu penso muito, meu pensamento é muito acelerado. Então já é uma coisa minha, entendeu? Tipo, qualquer coisinha já vira um negócio assim, um exagero. Por isso que eu não namoro, meu anjo, que senão dá merda. Entendi. Porque eu já sou muito paranoico. O menino em 5 minutos não responde, eu falo, eu acho que é um término. Rolou um término. Acho que ele quis dar um recado aí nesses 5 minutos. Sim, nesses 5 minutos ele rolou um término. Eu falo, cara, beleza, eu vou terminar primeiro. Ele fala, nós nem namoramos. Eu falo, é verdade. Esse foi Vitor Meniel no programa de Um Cara Só. Cara, essa foi a entrevista mais insana que eu já tentei fazer na minha vida. Eu já vi o da Juju, achei muito bom, achei muito engraçado. Isso aí, Vitor Meniel no programa de Um Cara Só. E o próximo vídeo com ele, sabe o que é? Um desafio. Ele vai ter que descobrir de quem é o tanquinho. Federico De Vito. Próximo vídeo aqui no programa, toda terça-feira tem um vídeo novo. Vem pra cá!